Essa semana nós temos dados importantíssimos que podem mexer fortemente com a Bolsa de Valores. Temos dados aqui do Brasil e principalmente do exterior. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, considere também se inscrever no canal e vamos então à agenda, tá? Então primeiro eu vou comentar aqui os dados que nós temos na semana e depois eu vou mostrar a agenda bonitinha, tá? Então nós temos dados da inflação dos Estados Unidos, da Europa, nós temos também dados econômicos, também temos serviços e varejo no Brasil, além da política que está sempre rondando, mas na verdade em primeiro plano está a Europa e principalmente os Estados Unidos nesse momento, é o que mais está podendo aí mexer na Bolsa Brasileira. E falando da inflação nos Estados Unidos, que é o dado mais importante que nós temos então em julho, né, que surpreendeu positivamente a inflação, né, no mês anterior, ficando aí estagnada, ou seja, parando de aumentar, e agora em agosto, que vai ser anunciado na terça-feira, o mercado começa a precificar algo negativo, deflação de 0,1%, seria a primeira desde maio de 2020, né, e existe essa expectativa já parcialmente aí precificada nesse número, né? Então, se vier acima, vem uma inflação aí de 0,3, por exemplo, seria muito ruim, realmente as ações iam cair bastante, mas aí um passo mais próximo aí da taxa de juros americana subir mais ainda, mais próximo de uma possível recessão, seria terrível, né? Uma deflação ainda maior seria positivo, né? E assim, eu costumo dizer que muito mais importante do que ver para onde a taxa de juros americana vai aumentar é a inflação, porque além dela mostrar, né, quanto a taxa de juros americana vai subir, ela mostra também se está funcionando, né? Está dando efeito aí a taxa de juros americana. O fato é que a economia americana, por enquanto, está resistindo muito bem e a inflação está surpreendendo positivamente, pelo menos no mês anterior, né? É esperado um aumento de 75 pontos base em 21 de setembro. Então, dia 21 também podemos ter quedas nas ações, de repente alta, dependendo aí de quanto o Fed vai aumentar a taxa de juros. Mas repito, minha maior preocupação é exatamente nessa terça aí a inflação. Isso aqui é que eu estou preocupado, tá? Porque ninguém quer recessão na verdade, né? A gente quer promoção, mas não uma recessão propriamente dita. E aí a gente vê então outros dados importantes nos Estados Unidos, né? Como indicadores econômicos aqui na quinta-feira, saem dados do varejo, né? Referentes a agosto, a média aí, eles estão esperando uma estagnação, enquanto no setor industrial estão esperando uma ligeira alta de 0,2 aqui. De repente, surpreendendo, seria extremamente positivo aí para a economia. Aliás, o mercado americano vem surpreendendo aí com alguns números, né? Como por exemplo de empregos. Então a gente vê aqui agora fora dos Estados Unidos, também temos agenda importante. Na Europa aqui nós temos dados da inflação, né? E teve uma alta muito forte aí na taxa de juros americana, 75 pontos percentuais. Não é nada normal isso acontecer na Europa. A inflação está esperada em 0,5, ou seja, ainda não parou e deve chegar a 9,1 anual. E na Europa, cada país pode estar anunciando em dias diferentes os seus dados de inflação, tá? E realmente a Europa está muito pressionada pela guerra na Ucrânia e Rússia. Vocês sabem, né? Agora vai entrar o inverno, vai precisar do gás, isso aí pode dar uma recessão muito severa na Europa e pode prejudicar o mundo inteiro, né? É como se fosse um empurrãozinho para a China e os Estados Unidos também entrarem nessa recessão, né? Mas vamos esperar que a Europa consiga se segurar o máximo possível, mas parece que lá é a situação mais crítica desses três aí, né? China, Estados Unidos e zona do euro. E aí nós temos a China também, né? Que a gente tem que monitorar durante a semana os lockdowns, né? Tem que monitorar como é que está a pandemia, como é que estão os lockdowns, sempre monitorando de perto aí como é que está o setor imobiliário, que tem uma bolha aí que não sei como é que não estoura, né? O positivo aqui da China é que eles não estão com inflação alta, então eles conseguem dar alguns estímulos, eles vêm anunciando alguns estímulos moderadamente aí, ajudando algumas empresas do setor imobiliário, contendo essa bolha aí, né? Se a inflação resolvesse ficar muito alta lá, ia ser muito ruim, porque eles vão ter que arrefecer, diminuir aí esses incentivos e aí a bolha ia acabar estourando mesmo, né? De qualquer forma, a gente tem aqui então dados da venda de varejo e produção industrial chinesas referente a agosto, isso sai na quinta-feira, tá?
Para ambos os indicadores, a média prevista aí é de aumento de 4% na média anual, na comparação anual. Então, nós temos a seguinte agenda. Na terça-feira, nós temos os dados da inflação nos Estados Unidos, o CPI é esperado menos 0,1%. Na quarta-feira, mais dados de inflação nos Estados Unidos, né? O PPI, menos 0,1 também aguardado. Então, o mais importante acaba sendo esse da terça, tá? E nós temos também dados de serviços, né, no Brasil, PMS, na quarta-feira também. E na quinta, nós temos indústria e varejo nos Estados Unidos, é esperado aumento de 0,2 na indústria e 0% aqui no varejo, enquanto também esperamos aqui na China, né, indústria e varejo, na própria quinta, um aumento de 4%. O comércio, PMC, no Brasil também na quinta. E a semana aí, né, nós temos os dados de inflação da zona do euro. E na sexta-feira nós temos fechamento de opções, tá? Dia 16/9, e tenha atenção a essa agenda econômica, né? Além de você ter que ter dinheiro, né, nesse dia para cumprir eventuais compras que vai ser exercida aí nas puts, você tem que ficar atento a essa agenda. Essa agenda pode fazer as ações caírem muito e aí você de repente tem que exercer uma porrada de opções. Então fique atento com a agenda econômica, principalmente em relação às puts. E as calls também pode aí, de repente, né, uma alta forte aí, sair vendendo todas as ações. Mas enfim, eu acho que as puts aqui merecem um pouquinho mais de atenção nessa semana aqui, beleza? E dando uma olhada aqui nos comentários na semana, nós tivemos aqui os Estados Unidos, né, reafirmando, né, sobre o risco de recessão ainda existe, mas que está tranquilo. Nós vemos a secretária do Tesouro norte-americana contando, né, que a inflação está muito alta, é essencial reduzi-la, né, aquele mesmo discurso. Então eles falam aqui que não estão em recessão, embora recessão técnica, né, mas na prática mesmo eles acreditam que não estão, também acredito nisso, tá? O mercado de trabalho está excepcionalmente vigoroso, é verdade. Há quase 2 vagas para cada trabalhador que procura trabalho, perfeito, né? Então o mercado continua forte nos Estados Unidos, continua resistindo, né? E a gente tem que ver a inflação. A inflação é que está um pouco perigosa. Se a inflação ficar contida, me parece aí que os Estados Unidos vai escapar dessa recessão, tá? Então, eu acho bastante importante esses dados aí. E é lógico que qualquer estouro de bolha do outro lado, China e Europa, acaba meio que atrapalhando também os Estados Unidos, né? Economia muito globalizada aí, né? E falando do Brasil, a inflação anual ela está aí com possibilidade de diminuir, né? Então, tem toda essa Selic aí fazendo uma pressão negativa em relação à inflação, temos também essa redução de impostos, depois a gente vai ter que ver como é que vai resolver isso, né, porque é pontual, mas enfim, o fato é que está sendo um efeito positivo, era necessário alguma coisa para controlar essa inflação, eu acho que está sendo bem feito, tá? Então o BOFA aqui reduz as previsões da inflação de 6,50 para 5,90, o Barclays de 6,50 para 6, outras casas mantêm estimativas neutras, né, 6,20, 6,70, sem mudar, e nós temos aqui todos eles falando que mesmo que não tenha reduzido, né, pelo menos a expectativa é que não aumente, que está ficando sob controle aí. Então, nós temos uma inflação acumulada de 12 meses em 8,73 e é esperada que, de repente, aí, mantendo em linha neutra, vá para 7,48 nos últimos 12 meses aí no próximo mês, né? É um grande alívio aí, de repente, para finalmente reduzir aquela taxa Selic, né? O mercado, na semana passada, as bolsas caíram aqui no Brasil, a bolsa caiu, né? Por conta dessa expectativa de ainda aumentar mais um pouquinho aquele aumento residual, o mercado não gostou, foi até uma oportunidade de compra, né? Porque se aumentar um pouquinho, depois vai acabar diminuindo mesmo, porque a inflação está sendo controlada. De novo, o que importa é a inflação. A Selic não... O mercado, a não ser que o governo seja muito incompetente, deixar a Selic muito alta depois de meses e meses e meses que a inflação ficar controlada. Por enquanto ainda não está, mas está vendo que está caminhando para ficar controlada, né? E nós vimos durante a semana a bolsa caindo, né, por conta da possibilidade de um ajuste residual na taxa Selic. Então o mercado começou a ver a Selic indo para 14 ou talvez 14,25, mas o fato é que o mercado ainda, a maioria aqui ainda está acreditando em manter 13,75, né? Porque ele foi mais um discurso ali de cautela, né, do Banco Central e tal. Então eles continuam achando, né, que vai manter 13,75, mas é importante ver que o time de cortes, uma hora também vai começar a cortar, será determinado por declínio consistente dos núcleos. É parte importante, né? Os núcleos da inflação, né, aquela parte de serviços, né, a parte aí de consumo, como é que está essa questão aí da inflação, detalhe por detalhe, né, não apenas esses que estão sendo incentivados aí por commodities e tal, né.
Então, no vídeo de ontem eu comentei a minha carteira, né, onde eu tenho 20% no exterior e 80% aqui no Brasil, tá? E dependendo de como for comportar-se lá no exterior as ações, de repente caindo mais do que as daqui, que aqui já estão bastante baratas, né? Eu vou poder estar aumentando esse peso aqui de 20% para 25%, que é a minha meta real, é ter 25% no exterior e 75% no Brasil, né? Por enquanto eu vou mantendo os 20%, mesmo com essa queda lá um pouquinho mais acentuada, aqui ainda está muito barato, né? Caindo mais, a gente pode aproveitar-se dessa situação, né? Mas o fato é que a economia é tão globalizada que se tiver uma recessão nos Estados Unidos, as bolsas daqui vão cair também, né? Com a bolsa aqui do Brasil. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o comentário aí Então deixa o like, o comentário nesse vídeo que ajuda bastante o algoritmo e considere se tornar membro do canal. Vou começar a falar um pouquinho do exterior lá para membros, porque quando eu posto aqui no YouTube, para geral não é muito divulgado esses vídeos, beleza? Então vou tentar focar um pouquinho também falando do exterior lá para membros, beleza? Um abraço, até o próximo, valeu!